Olá, eu sou Júlio Anderson e sou professor de Direito Tributário e de Direito Processual Civil dos cursos de graduação e pós-graduação da PUC Goiás e também da Unifanap e Unicamburi. Hoje nós iremos falar sobre o processo de conhecimento e o processo de execução, mostrar a autonomia entre eles e ao mesmo tempo a interconexão entre essas duas especialidades aqui do direito processual civil. Esses dois grandes ramos dentro do direito processual civil, que é o processo de conhecimento e o processo de execução. Pois bem, vamos lá. Olha só, primeira coisa, precisamos entender que o Estado assumiu o controle da tutela jurisdicional. O Estado tem um monopólio da solução dos conflitos. Os conflitos precisam ser solucionados para que a democracia seja mantida através do processo, que é um instrumento democrático que o Estado possui para dirimir os conflitos e pacificar a sociedade. Vejam, senhores, que os conflitos, por mais insignificantes que eles sejam, não podem ficar sem solução e tampouco é permitida a justiça pelas próprias mãos. Por isso, para que exista uma pacificação social, é que nós criamos o Estado através do Pacto Social como uma instituição superior para que ele pudesse nos devolver o bem comum. E uma das atividades que o Estado precisa desenvolver para entregar o bem comum e cumprir a sua função é exatamente entregar a tutela jurisdicional, que é solucionar os conflitos que surgirem na sociedade. Então, dessa forma, nós temos para a solução dos conflitos o processo de conhecimento e também o processo de execução. Vejam, senhores, qual que é a diferença básica entre o processo de conhecimento e o processo de execução? Vejam que o processo de conhecimento é um processo que busca investigar, é um processo de investigação. Nós ainda não sabemos com quem está a verdade, com quem está o direito. No processo de execução, é o contrário, nós já temos certeza de quem possui o direito. O direito já está reconhecido, ele já é um direito certo, do qual eu já tenho certeza. Na execução, eu simplesmente vou utilizar a força do Estado, a coação do Estado, para simplesmente satisfazer um direito que já está reconhecido. Lá no processo de conhecimento, meus amigos, nós vamos buscar o reconhecimento desse direito, nós vamos investigar. Vejam só um exemplo. Imaginem os senhores que nós comecemos a brigar por conta dessa caneta. Imaginem que essa caneta é um bem muito valioso e que você aí e eu comecemos a brigar por conta dela. Imagine que você comprou essa caneta com muito suor, foi numa loja, comprou a caneta, conseguiu a nota fiscal dessa caneta, pessoas viram você comprando essa caneta, pessoas veem você trabalhando com essa caneta e um belo dia eu chego e esbulho a caneta de você, né? Pego a caneta para mim. É evidente que nós estamos numa situação de conflito, nós estamos diante de uma lide. O que é a lide? É uma pretensão qualificada pela resistência. Eu retiro a caneta das suas mãos, você quer ela de volta. Você não aceita que eu esteja com a sua caneta. Então, o que você vai fazer? Você vai bater às portas do poder judiciário. Então, vai propor uma ação. E nessa ação, vai instigar o poder judiciário e pedir ao juiz, ao Estado juiz, para que profira uma sentença e que nessa sentença determine que eu lhe devolva a caneta e pague uma indenização por perdas e danos. Pois bem, você então vai contratar um advogado e através da petição inicial, você vai trazer os fatos, vai alegar na sua petição que a caneta é sua e que eu injustamente a esbulhei. Eu, então, vou ser citado e, como consequência da citação, eu vou oferecer a contestação. E na contestação, meus amigos, eu vou negar
eu vou negar todos os fatos articulados por você na sua petição inicial. Eu vou dizer que a caneta é minha, que eu que comprei, e vou negar todos os fatos. Então o juiz agora vai estar diante de um impasse. De um lado tem a sua petição inicial dizendo que a caneta é sua e que eu indevidamente, injustamente a esbulhei. De outro lado vai estar a minha contestação, negando todos os fatos e dizendo que a caneta é minha. E agora? O que fazer? Como o juiz vai decidir? Meus amigos, o juiz não sabe com quem está a verdade. O juiz não sabe aqui, apenas com a petição inicial e com a contestação, de quem é o direito. Por isso é que nós temos, então, um processo de conhecimento. O processo de conhecimento, então, vai investigar, vai buscar conhecer de quem é essa caneta verdadeiramente. Então, é por isso que nós vamos ter a produção de provas. Na fase de instrução, as partes vão produzir as provas com as quais demonstra suas alegações. Então, nesse sentido, você que é o autor da ação, que comprou a caneta, vai juntar suas provas, vai juntar a nota fiscal, vai juntar uma filmagem da sua casa, mostrando que eu fui lá e ranquei a caneta injustamente das suas mãos, vai pedir a ouvida de testemunhas. Eu, da mesma forma, vou juntar minhas provas, vou pedir testemunhas, então nós vamos produzir essas provas. Depois que se produz as provas, o juiz, então, tem condições agora de saber com quem está a verdade. Então, foram produzidas as provas, o juiz, então, se convenceu através da nota fiscal, através do depoimento das testemunhas, através das filmagens das câmeras, que eu, de fato, indevidamente esbulhei a caneta e que a caneta pertence a você. Então, nesse sentido, o que vai acontecer? O juiz, depois da produção das provas, depois da investigação de quem possuiu o direito, o juiz, então, profere uma sentença revelando de quem é o direito. E a sentença, então, é o ato do juiz, através do qual ele revela o direito, o Estado revela e reconhece o direito. É isso que busca o processo de conhecimento. Revelar o direito, reconhecer o direito. A gente vai buscar, meus amigos, aqui no processo de conhecimento, a investigação de quem possui o direito. E é isso que faz o processo de conhecimento. Então, depois que foram produzidas as provas, o juiz agora tem certeza que o direito pertence a você. Então, é por isso que ele profere uma sentença reconhecendo que a caneta é sua e determinando que eu a devolva para você e ainda pague uma indenização aqui de R$100 mil pelas perdas e danos que você obteve, que você sofreu com o meu ato indevido e o meu ato injusto. Só que, quando você bateu as portas do Poder Judiciário, você não queria simplesmente uma sentença. Você quer o reconhecimento do direito, mas, sobretudo, você quer ter a caneta nas suas mãos. Você quer a satisfação desse direito. E aí o juiz, então, profere essa sentença, mas não é o que você queria ainda. Você queria a sentença, mas, sobretudo, como eu falei, você quer o quê? Ter a caneta consigo. Então, é por isso que agora nós vamos precisar da execução. A execução, então, meus amigos, é o momento através do qual o Estado vai usar o seu poder de coação, o seu poder de força, e então vai utilizar esse poder e vai me obrigar a pegar a caneta e entregar às suas mãos. Então, o Estado vai utilizar o processo de execução como um instrumento de realização do direito. O processo de execução existe para quê? Realizar o direito. Vejam vocês que lá no processo de conhecimento, nós discutimos o quê? O direito. Quem tem o direito à caneta? A quem pertence a caneta? Foi o que a gente fez lá no processo de conhecimento. Aqui, no processo de execução, nós não vamos mais discutir o direito. O direito já foi reconhecido, o direito já está reconhecido. A caneta pertence a você, eu tenho plena certeza disso agora. A sentença me dá
plena certeza de quem possui o direito. E eu não discuto mais um processo de execução, quem tem ou quem não tem o direito. O que eu vou discutir no processo de execução? Eu simplesmente vou discutir o meio através do qual eu vou satisfazer seu direito. Eu vou discutir a forma como eu vou pegar essa caneta e entregar entregar para você que é o credor agora. Então, o processo de execução, nós só vamos discutir a forma como o direito será realizado. Nós não discutimos mais quem tem o direito, porque ele já foi. Se eu hoje faço uma compra e venda com você, né? Comprei, vamos imaginar essa caneta, né? A mesma caneta, objeto daquele litígio. Quero comprá-la de você. Aí você então resolve me vendê-la. Aí me oferece ela por R$10.000. Eu aceito. Eu vou lá, assino um cheque. Emito o cheque, assino o cheque, coloco meu nome, o valor de R$10.000, o banco tal, a cidade tal, o meu CPF, a minha identificação. Eu não tenho dúvida nenhuma de que eu tenho que te pagar. Então eu te dou o cheque, você me entrega a caneta. Aí me entregou a caneta, o dia que você for no banco descontar o cheque volta. Não tem fundos. Significa o quê? Que eu tenho que te pagar, eu não tenho dúvidas. Não existe dúvidas que eu, ao assinar um cheque, eu tenho a obrigação de te pagar. Eu vou propor ação, gente, discutindo se eu tenho ou não tenho a obrigação de pagar. Não preciso disso, eu já tenho plena certeza que eu tenho que te pagar. Então é por isso que nessa circunstância um título executivo não precisa de uma prévia discussão, um título cambiário, perdão, não precisa de uma prévia discussão lá no processo de conhecimento, porque ele tem a literalidade, ele já é um título líquido, certo e exigível. Eu não preciso mais discutir se eu tenho obrigação ou não tenho obrigação de pagar. Então, nesse caso, eu já vou diretamente no processo de execução e o Estado vai então pegar a sua força, o poder de força que ele possui e vai me obrigar, inclusive contra a minha vontade, através da execução forçada, e vai me obrigar a cumprir com a minha obrigação. Para isso que tem um processo de execução. Vejam que conhecimento e execução andam juntos, porque o processo de conhecimento, sem a possibilidade de uma execução, cairia na inutilidade da tutela jurisdicional. E da mesma forma, meus amigos, a execução sem o conhecimento seria uma arbitrariedade. Como que o juiz, em uma ação de execução, invade o patrimônio do devedor, obriga esse devedor a entregar parcela do seu patrimônio e entregar para o credor quando não houve um devido processo legal, ou então quando não tem um título executivo. Então é por isso, meus amigos, que o processo de execução e o processo de conhecimento, eles vão ser extremamente conexos. Mas, evidentemente, nós temos duas espécies de execuções. Nós vamos ter execução de título judicial, que vai precisar, evidentemente, de um processo de conhecimento prévio, e nós teremos o processo de execução de título executivo extrajudicial, no qual eu vou executar aqueles títulos formados fora do Poder Judiciário. São os contratos, são os títulos de créditos, como uma nota promissória, como um cheque, que eu não vou precisar abrir um processo prévio de conhecimento para poder chegar na execução. Então, vejam, senhores, que dentro do processo de execução nós temos também vários outros procedimentos de execução especiais. Nós vamos ter a regra geral, que é a execução de título executivo extrajudicial, ou melhor, a execução por quantia certa contra devedor solvente, e nós vamos ter as outras espécies de execuções. Nós vamos ter a execução de alimentos, nós vamos ter a execução contra a fazenda pública, nós vamos ter a execução das obrigações de fazer e de não fazer, nós vamos ter a execução das obrigações de entrega de coisa certa e incerta, nós vamos ter também a execução fiscal, que são procedimentos especiais de execução dentro do próprio processo de execução, e evidentemente nós temos também a execução de sentença, que hoje nós chamamos de cumprimento de sentença, que hoje agora se tornou uma fase do processo de conhecimento.
Com a alteração que nós tivemos em 2005, o processo de execução de sentença, que antes era um processo autônomo, agora passa a ser uma fase do processo de conhecimento e que o novo Código de Processo Civil de 2015 manteve o processo de cumprimento de sentença como uma fase aqui do processo de conhecimento. Então, meus amigos, em linhas gerais, nós temos então processo de conhecimento como processo de investigação, um processo que busca uma sentença, um processo que busca o reconhecimento de um direito, e nós vamos ter o processo de execução, que é um processo de coação, um processo de força, que o Estado invade o patrimônio do devedor contra a sua vontade para entregar o produto dessa execução para satisfazer o direito do credor. Então, em linhas gerais, essa é uma diferença básica entre o processo de conhecimento e o processo de execução, embora ambos estejam intimamente conectados, pois, como eu disse, execução sem conhecimento é arbitrariedade, e processo de conhecimento sem possibilidade de execução é tornar inútil ou inócuo a tutela jurisdicional. Um abraço para vocês, espero que tenha contribuído. Abraço e até a próxima.